Graça e paz a todos. Estamos iniciando o culto de celebração da Igreja Batista Carvalho de Justiça, nesse dia 28 de fevereiro de 2021. E nós tivemos que voltar ao culto transmitido remotamente, porque estamos impossibilitados de voltar a fazer a presencial, devido à pandemia que ainda persiste, Mas nós, como servos e servas do Senhor, estamos orando, vamos continuar orando, para que o Senhor, através da sua grande misericórdia, possa atuar na vida das pessoas, atuar neste mundo como Ele tem sempre feito. Deus continua no governo de todas as coisas, para que esse momento passe logo, estarmos orando também pelos nossos irmãos, amigos, que volta e meia temos tido notícias de alguns que se encontram com sintomas e aguardando o resultado dos exames. Então, nós precisamos estar sustentando uns aos outros em oração, seguindo o que a palavra do Senhor nos diz, orai uns pelos outros. E para iniciar o culto nesta noite, nós vamos orar nesse momento, colocar nas mãos do Senhor. Eu sei que você tem feito isso em sua casa, e eu tenho feito aqui. Nós vamos continuar fazendo, não vamos parar de fazer, de orar ao Senhor, pedindo por toda esta situação e outras situações que vêm ao nosso conhecimento e que cada um de nós passamos em particular. Precisamos estar sempre colocando nas mãos do Senhor em oração, confiante de que o Senhor realizará todas as coisas segundo a sua boa vontade. Então, vamos orar nesse momento, depois nós vamos cantar alguns hinos e meditarmos na palavra de Deus. Oremos nesse momento. Amado e poderoso Deus, somos gratos ao Senhor por este dia, somos gratos ao Senhor por Tua presença em nossa vida. É o Senhor quem nos direciona, é o Senhor quem nos ajuda, é o Senhor quem nos conforta, é o Senhor que tem suprido todas as nossas necessidades. Portanto, é o Senhor que nós dirigimos as nossas orações, na certeza de que nos ouve e que o Senhor há de realizar todas as coisas segundo a sua vontade, como tem feito até o dia de hoje. E nós podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso, glórias ao Teu nome. Ó Pai, nesse momento nós queremos orar em favor de muitas as pessoas, são muitas as pessoas mesmo, Senhor, que estão acometidas por este vírus, e muitas as pessoas estão aguardando resultados com sintomas. Portanto, nós queremos entregar todas elas em Tuas mãos, entregar, Senhor, a vida dos nossos irmãos, a família de cada um dos nossos irmãos, entregar a vida, Senhor, dos nossos amigos, nossos vizinhos, também aquelas pessoas que nós não conhecemos, mas que todos são carentes da Tua misericórdia. Que o Senhor, através do Teu grande amor, possa, Pai, dispensar a Tua grande graça, ó Deus, e restaurar a saúde de todos aqueles que se encontram enfermos, seja por este vírus ou qualquer outra doença. Nós pedimos ainda, Senhor, por aqueles familiares que perderam seus entes queridos, que o Senhor esteja confortando. Só mesmo o Senhor quem pode fazer isso através do Teu Santo Espírito, confortar, ó Pai, esse momento em que muitas das vezes o parente não pode se despedir dos seus, a dor é maior. Portanto, somente o Senhor. E nós confiamos e entregamos nas Tuas mãos. Ser com cada um, Senhor,
que está passando por este momento de dificuldade. Todos nós temos sido atingidos de uma maneira ou de outra, mas nós confiamos em um Deus que pode fazer todas as coisas. Portanto, nós fazemos esta oração, Pai. Pedimos por aqueles que se encontram desempregados. Que o Senhor abra a porta de emprego, pedimos pelas autoridades do nosso país e pedimos, Senhor, por tua igreja que se mantenha firme nos teus caminhos, como disse o apóstolo Paulo. Portanto, meus amados irmãos, estejam firmes ou mantenham-se firmes e constantes no Senhor e não deixe que nada os abale, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Obrigado, Pai. Do Senhor vem a força, do Senhor vem o conforto, do Senhor vem a sabedoria, o discernimento para as nossas vidas. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar nesse momento? Eu convido você a cantar juntamente comigo. A primeira música que nós vamos cantar é Edifica em mim uma morada para ti. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. Quero ser verdadeiro tempo, Senhor, ser cheio de tua glória, desfrutar o teu amor, em tua presença, sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença, caminho em vitória, ó soberano, amado, glorioso, santo, edifica em mim uma morada para ti, lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. Quero ser verdadeiro tempo, Senhor, ser cheio de tua glória, inspirar o teu amor, em tua presença, sou cheio de tua glória, tua vida em minha vida em ti, em tua presença, caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, 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 ó soberano e amado, glorioso, santo, 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 ó soberano e amado, glorioso, santo, amém. Vamos continuar cantando uma música que fala há momentos que na vida. É uma música que cabe para o tempo que nós estamos vivenciando, né? Tempos de dificuldades, tempos realmente difíceis. Portanto, vamos cantar como se fosse uma oração ao Senhor.
Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. É a nossa certeza, né, que temos um grande ajudador da nossa vida, é Jesus, que nos ajuda sempre a carregar o peso das dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia, né? O peso da tentação, o peso das provações, o peso das dificuldades do dia a dia. Vamos continuar clamando pelo nome do Senhor Jesus. A próxima música, vamos cantar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm no trono, águas que curam e limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor.
mar, pois leva a vida no próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém. A fonte da água viva é o Senhor. Vem do Senhor e é o que nós necessitamos, é o que as pessoas necessitam, conhecer a fonte da vida que jorra do trono de Deus e que é o próprio Senhor, personificado na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos orar mais uma vez nesse momento. Eu peço a você que se una a mim em oração, né? E vamos pedir ao Senhor e colocar nossas vidas cada vez mais no altar do Senhor, à disposição do Senhor, né? A serviço do Senhor e para a glória do Senhor, né? Vamos orar nesse momento? Curva sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Ó Pai de amor, mais uma vez nós oramos a Ti, porque, Senhor, temos pleno acesso ao Teu trono de graça. Cristo Jesus conquistou para nós este acesso, este livre acesso, por meio do sangue de Jesus. Ó Deus, e nós queremos, Senhor, mais uma vez, Pai, estar colocando a vida, Senhor, de todos os nossos irmãos. Ó Pai, tem chegado para nós notícias a respeito da irmã Ana, do Heitor, neto da irmãzinha, chegando notícias para nós dos familiares da irmãzinha, as suas filhas. Tem chegado notícias, Senhor, para nós, também de parentes da irmã Adriana. Tem chegado notícias, Senhor, de toda parte. Ó Deus, tem chegado notícias também de parte da irmã Neide, da sua família. Portanto, Deus, nós queremos, Senhor, estar mais uma vez colocando em Tuas mãos outras e outras pessoas que não chegaram ao nosso conhecimento, mas que o Senhor conhece. O Senhor sabe de todas as coisas. Ó Pai, o mundo precisa de salvação, o mundo precisa de cura, e é ao Senhor que nós recorremos, porque Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores. Ó Pai, como igreja Tua, nós temos orado neste sentido e continuaremos a orar, Senhor, até que do Senhor venha a solução. Ó Pai, em nome de Jesus, muitas pessoas que estão sofrendo, Pai, que estão passando e tendo estes sintomas, ó Pai, oramos, Senhor, também em favor da família do irmão Elias, que o Senhor tome também a todos eles, ó Pai, e que nós possamos, através, Senhor, da nossa entrega, da nossa confiança, continuar engrandecendo o Teu nome.
independente das circunstâncias, das dificuldades que nós estejamos atravessando. Portanto, tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, hoje e eternamente. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Nós estamos nesta série de mensagens no livro de Gênesis e desde o ano passado, né? E nós estamos dando continuidade à meditação numa sequência, né? E agora nós estamos no capítulo 32 e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 21. Você abre a sua Bíblia aí, acompanhe a leitura da palavra do Senhor, tá? E durante toda a mensagem você pode deixar a sua Bíblia aberta também. Então, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 32, do 1 ao 21. Jacó também seguiu seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó. Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a tua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como às mães e às crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: Vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: Quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: É do Senhor Jacó, é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos: Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e acrescentem: Teu servo Jacó está vindo atrás de nós.
porque pensava, eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Bom, essa noite eu quero falar o seguinte: o Deus de toda graça é companhia sempre presente. Por isso, devemos prosseguir. Só repetindo, Deus de toda graça é sempre presente. Por isso, devemos prosseguir. Meus irmãos, nessa nossa caminhada, ou podemos chamar de jornada da vida, nós sempre enfrentamos dificuldades, não tem como evitá-las, elas sempre vêm ao nosso encontro, né? Muitas das vezes de uma maneira inesperada, então não temos como administrar que elas não venham, de evitá-las, não, elas sempre vêm, né? E na nossa caminhada nós precisamos ter sempre a convicção de que desfrutamos da presença de Deus na nossa vida e que essa presença do Senhor nos anima a prosseguir, a perseverar na nossa caminhada, né? Se é uma presença divina, a presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso que está conosco, então deve produzir em nós essa perseverança, que na verdade é algo esperado pelo próprio Deus, né? E que nós, como servos e servas do Senhor, precisamos colocar em prática no nosso dia a dia. Afinal de contas, aquele que perseverar até a morte receberá a coroa da vida, né? Então esta é a promessa que o Senhor tem para os seus. E diante disso, nós temos aqui alguns pontos, né, para passarmos para os irmãos, para que possam meditar, para que possam se apropriar da verdade bíblica, que é a palavra do Senhor. E o primeiro ponto que nós temos é que o Deus de toda graça é companhia permanente em nossa jornada. Nós vemos aqui nos versículos 1 e 2, que eu vou repetir a leitura, que diz assim: Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Eu posso dizer, meu irmão, que Jacó, ele precisava ter esta visão da presença de Deus durante a sua viagem, né? Não vamos esquecer que antes ele havia saído de uma situação de pressão, né, com o seu próprio sogro, recentemente. E agora ele estava prestes a encontrar com Esaú, o seu irmão, aquele que há 20 anos atrás ele havia enganado. Então, na verdade, é como se voltasse tudo à sua memória, o que ele fez, né? E então fica aquela interrogação para Esaú, o que é que ia acontecer, né? Então, ele vem de uma situação de pressão para uma outra situação tão rápido, né? E sabe o que é interessante? É que essa aparição do Senhor não é a primeira vez, né, que acontece na vida de Jacó.
Não é a primeira vez. Eu quero lembrar aqui aos irmãos que a primeira vez está registrada no capítulo 28 de Gênesis, do versículo 10 em diante, em que Jacó, ele sonha, né, que havia uma escada que ligava a terra aos céus e que anjos subiam e desciam por ela e que naquele exato momento o Senhor falou com ele. Então, a primeira vez é esse momento, é neste momento que o Senhor aparece a ele e dá ali a certeza da presença do Senhor, né? Aquela figura de uma escada e anjos subindo e descendo, né? É Deus, a presença de Deus efetiva com Jacó. E aqui, o momento para Jacó é marcante. Ele pôde sentir a presença de Deus com ele, me referindo ainda a Betel. Aquele momento foi extremamente marcante para Jacó. E nessa segunda vez, que é no texto que nós acabamos de ler, capítulo 32, versículo 1 e 2, ele também pôde constatar a presença do Senhor por meio daquela visão, né, de muitos anjos, que ele terminou chamando de exército de Deus. Mais uma vez, a representação da presença do Senhor com Jacó. Na verdade, é algo que Deus já havia prometido a ele, né? Quando esteve com Jacó ali no capítulo 28 em Betel, ele diz: e eu estarei com você. E, portanto, em todos os momentos, Deus esteve com ele. Nós já meditamos a respeito disso. E aqui é mais uma comprovação, é mais uma ênfase que serve para Jacó entender de uma vez por todas que Deus estava com ele, sempre. Seria necessário Deus aparecer mais uma vez, né, de Jacó ter aquela visão? Não, uma vez que Deus disse que estaria com ele, não precisaria mais. Mas o que nós vemos aqui é que Jacó é a representação das pessoas que volta e meia precisam de alguma manifestação de Deus para crerem que Ele é o Deus sempre presente na jornada da vida. A verdade é essa. Para estas pessoas, não é o suficiente a palavra do Senhor quando diz: eu estarei com você. Precisa de outras manifestações. Precisa de outras aparições. Precisam sempre de algo a mais. Aí o que acontece? Muitas das vezes, essas pessoas vão em busca daqueles famosos jargões. Deus está me mostrando. Ou ainda aquele jargão, Deus manda te dizer. Mas infelizmente, né, não se dá ao trabalho de ir à Bíblia, que é a palavra do Senhor, para ouvir diretamente da boca do Senhor o que precisa ouvir. Para Jacó não foi o suficiente Deus aparecer a ele em Betel. Também para muitos de nós se torna insuficiente as palavras do Senhor Jesus quando disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na verdade, meus irmãos, Deus permitiu que Jacó visse que ele não estava viajando sozinho. Deus permitiu.
volto a dizer, precisava aparecer, né, ter aquela manifestação, né, da presença de Deus? Não, mas Deus permitiu que Jacó visse que ele não estava viajando sozinho. Sendo assim, nós podemos confiar plenamente de que também não estamos sozinhos. E assim como Jesus se revelou uma única vez, morreu uma única vez, ressuscitou uma única vez, a palavra dele também é única. Ele não volta atrás. Uma vez que ele falou, temos a garantia da sua companhia sempre presente na jornada da vida. Jesus, ele está comigo, está com você na nossa caminhada. Que ora, essa caminhada, ora tem momentos agradáveis, ora tem momentos desagradáveis, ora tem momentos favoráveis, ora tem momentos desfavoráveis, momentos alegres, momentos tristes, fáceis, difíceis, mas a certeza é que nós podemos sempre desfrutar da companhia do Senhor Jesus. Mais uma vez Jacó teve esta confirmação. A nossa confirmação vem das palavras do Senhor Jesus, quando ele diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A segunda verdade que nós encontramos aqui é que ao Deus de toda graça temos livre acesso por meio da oração. Nós podemos ver aqui do versículo 3 até o versículo 12, e que mais precisamente no versículo 9, Jacó se coloca em oração ao Senhor. Mas é interessante nós observarmos o seguinte, que em nenhum outro momento nós vemos Jacó orando ao Senhor. Você não encontra. Nem mesmo naquele episódio dos filhotes salpicados, né, e pintados, quando ele estava lá com Labão, seu sogro. Não vemos ele orar, pelo contrário, ele fez aquele ritual todo, né, com as varas de árvores que tinha lá, mas ele não orou ao Senhor. Nós não vemos Jacó orar. Nós vemos oração na vida de Abraão, né? A tal ponto dele invocar o nome do Senhor. Vemos textos bíblicos assim, falando fortemente. Nós vemos oração na vida de Isaac, a tal ponto que o texto diz que Isaac orou por sua mulher. Mas Jacó nós não vemos orando. É a primeira vez que há um registro da oração de Jacó. Ao que tudo indica, Jacó não tinha experiência de oração com o Senhor. E o texto nos mostra repetidas vezes, outros textos, né, se referindo a Jacó, que toda vez que em alguma parte faz referência ao Senhor, é Deus quem toma a iniciativa. É Deus que vai falar a Jacó. Não é Jacó que vai falar com o Senhor através da oração. Não. A verdade é que Jacó, ele foi motivado pela pressão. Por isso ele se colocou a orar ao Senhor, motivado pela pressão de encontrar com o seu irmão. Aí ele lembra de orar a Deus. Muitas das vezes, lembramos de orar ao Senhor só quando estamos passando por pressões da vida. Essa é a verdade.
não se tem uma experiência de orar ao Senhor, uma intimidade de orar ao Senhor, uma comunhão através da oração. Porque muitas das vezes agimos ao nosso modo. Quantas vezes Jacó agia ao seu próprio modo? Muitas das vezes na nossa vida é assim. Deixamos de orar, de colocar diante do Senhor, deixamos de lado esse acesso livre de oração ao Senhor, porque nós agimos ao nosso modo, que é como e quando queremos, sem aquele compromisso com o Senhor. Infelizmente, essa é a verdade. Mas eu quero aqui chamar a atenção para alguns aspectos da oração de Jacó. Depois que ele descobriu que tinha pleno acesso a Deus por meio da oração, Jacó, então, ele não ora de uma maneira geral ou genérica, como alguns dizem por aí, mas ele faz uma oração específica, ele é direto. Ele especifica alguns pontos na sua oração, e nós podemos perceber que no versículo 9, ele lembrou a Deus da sua promessa, a promessa que Deus havia feito a ele. Ele diz assim: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Então ele se lembra do que Deus disse. Nós vemos ainda no versículo 10 que ele reconheceu que não era merecedor de nada. Diz assim: não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Então ele reconhece que não era merecedor do favor de Deus. No versículo 11, ele admitiu o seu medo e pediu ajuda a Deus. Diz assim: livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como às mães e às crianças. Então ele foi específico nisso também. No versículo 12, ele confiou na promessa de Deus para com ele e com os seus descendentes. Ele diz assim: pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. É interessante, né, essa oração de Jacó, e nós vemos esses aspectos, mas o que é que nós podemos dizer a respeito disso? Primeiramente, nós precisamos ser humildes o suficiente, tendo a noção de que não há merecimento pessoal para nós reivindicarmos algum favor de Deus. Não, nenhum de nós merecemos nada, né? Tudo é pela graça do Senhor. Então Jacó reconhecia isto. Nós também devemos reconhecer. Precisamos ainda confiar no caráter de Deus. Ele é o Deus que cumpre as suas promessas. E Jacó, né, ele estava também exaltando, enaltecendo o caráter de Deus, né? Deus é um cumpridor da sua palavra, das suas promessas. Devemos também abrir o nosso coração e expressar os nossos temores e angústias, e admitir a necessidade que temos para obter força e ânimo
para continuar. Então, essa mesma franqueza, esta mesma sinceridade que Jacó usou, nós devemos também usar, né? Sermos francos diante do Senhor. Ele disse: ó, tenho medo, livra-me, rogo-te, né? Estou passando por esse momento, estou sofrendo, sou incapaz e dependo do Senhor. É dessa maneira que nós devemos agir. Ainda devemos lembrar também as promessas pessoais de Deus. Deus fez promessa pessoal a Jacó. Nós também temos promessa pessoal de Deus para cada um de nós, né? Porque, sabem em base de quê? É porque nós também somos alvo individuais pelo qual Cristo morreu. Cada um de nós, Cristo veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ele veio para morrer por nós, nos purificar dos nossos pecados, individualmente, particularmente. Então, meus irmãos, orando assim, nós podemos confiar e descansar no Senhor. Quando de fato descobrirmos o efeito da oração, passaremos a investir mais tempo com o Senhor, a ter mais comunhão com Ele. Jacó veio descobrir nesse momento de pressão, de dificuldade. Mas nós podemos fazer de todos os momentos da nossa vida um relacionamento com o Senhor, né? Uma intimidade com o Senhor. Seja momentos difíceis ou não, momentos favoráveis ou não, nós precisamos manter esse nosso relacionamento com o Senhor sempre aberto, né? Porque no Senhor nós temos livre acesso. Terceiro ponto que nós encontramos aqui: no Deus de toda graça devemos prosseguir confiantes. Prosseguir confiantes. Jacó orou ao Senhor com fé, e agora ele prossegue confiante. O texto nos mostra que Jacó enviou servos e servas para o representar, e enviou com estes servos, né, centenas de presentes para o seu irmão, na tentativa de ter sucesso nesse encontro. E, além disso, mandou um recado mostrando-se humilde. No versículo, foi assim desde o versículo 4, que ele havia mandado servos para encontrar com seu irmão Esaú, e diz assim: ele lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú, assim diz teu servo Jacó. Olha a humildade de Jacó. O versículo 18 e 20 são os mesmos termos. Assim é do teu servo Jacó. Versículo 18. O versículo 20 também, né? Então, Jacó, né, se mostrou humilde, né? Mas o fato, meus irmãos, é que Jacó, mesmo passando por pressão e toda a expectativa que a situação lhe oferecia, ainda assim ele decidiu prosseguir confiante no Senhor. E conosco não deve ser diferente. Na jornada da vida, podemos sempre contar com a presença do Senhor. Não são as dificuldades e os problemas que devem nos fazer parar. Nós precisamos prosseguir, porque a vida continua e a vida exige que a gente prossiga.
Isso, na verdade, se chama perseverança. Precisamos perseverar, né, em Cristo, na certeza de que, seja qual for a dificuldade, com Cristo nós podemos chegar até o final da nossa jornada. Aliás, é de Jesus que vem o maior exemplo de perseverança. Eu quero aqui compartilhar com vocês Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 39 ao 44, que é aquele momento em que Jesus está no Monte das Oliveiras. Outras passagens, como Mateus diz que é no Getsêmani. Então, aquele último momento antes dele ser preso, que foi com alguns discípulos ao monte para orar, olha o que diz o texto, que o evangelista Lucas narra a respeito dessa situação. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Ou seja, aquele momento, Jesus sabia o que estava para acontecer, que ele seria entregue nas mãos dos soldados, que ele teria aquele julgamento injusto e que, por fim, ele seria açoitado e crucificado como homem. Jesus temia isto, toda essa situação, né? Ele sabia que ia sofrer, sentir na pele todo aquele sofrimento, toda aquela dor, né, de ser maltratado, chicoteado, né, açoitado, coroa de espinho na sua cabeça, aquele chicote rasgando a sua carne, carregar o peso da cruz e levar todos os nossos pecados. Ele sabia naquele momento. Jesus, ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Mas ele não desistiu, ele perseverou, ele prosseguiu, ele foi adiante, foi até o fim. E o texto diz, meus irmãos, que ele estava angustiado, versículo 44, angustiado, e ele orou mais intensamente. A experiência que Jacó teve de orar, de colocar diante do Senhor. As palavras do Senhor Jesus foi: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esta eram as palavras do Senhor Jesus na sua oração. E ele orou mais intensamente. Lucas registra isso, né? Então, Jesus é um modelo para a nossa vida de perseverança, né? No Deus de toda graça, nós prosseguimos confiantes. O exemplo do Senhor Jesus nos inspira a prosseguirmos também confiantes. Mesmo que não aconteça nada do que a gente deseja, do que nós esperamos, mas sendo a vontade do Senhor, né, nós podemos ter a certeza
de triunfarmos no final, assim como o Senhor Jesus. Então, a mensagem do Senhor, né, para as nossas vidas hoje é que no Deus de toda a graça podemos contar sempre com a sua companhia, né, e por isso devemos prosseguir. Que nós possamos nos sentir animados e revigorados, né, com esta oração e postura de Jacó, mas também, sobretudo, com o exemplo do Senhor Jesus. Ele que sabia que o que lhe aguardava não era nada bom fisicamente, mas no sofrimento dele nos daria a vitória, como nos dá, né, a vitória sobre o pecado, né, e a certeza de uma vida na glória para todo sempre. Que o Senhor continue nos abençoando grandemente. Que nós possamos ter esta confiança sempre, né, da presença do Senhor conosco, e assim nós prosseguirmos. Seja na dificuldade que estamos passando agora, ou nas dificuldades vindouras, mas possamos ter sempre em mente, né, a presença do Senhor conosco, que é o que nós precisamos, né? Então, tenha uma boa noite, Deus abençoe grandemente, que nós possamos sempre meditar na palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais este culto. Ó Deus, pela meditação da Tua palavra, somos imensamente gratos, porque a Tua palavra fala aos nossos corações, nos anima a continuar, nos dá a certeza da Tua presença constante conosco. Assim como Jacó, Abraão, Isaac e tantos outros tiveram esta certeza, que nós possamos ter sempre a convicção da Tua presença conosco. Nos dá um continuar de onde Tua santa e gloriosa presença continua a falar conosco através do Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, Deus abençoe a todos. Vamos continuar orando uns pelos outros, né? A oração dos justos pode muito em seus efeitos, diz a palavra do Senhor. Então, ore, independente da circunstância, não apenas quando está passando por pressão, mas tenha uma vida de oração, tenha uma vida de comunhão com o Senhor. Deus abençoe grandemente.